Amém. Queridos, Josué, filho, me ajude no corte. Lucas, me ajuda aí. Vamos lá. Eu vou pedir às crianças que me ajudem, por favor. Me ajude aí, eu sei que vocês são agitadas, faz parte, mas me ajude aí, tá? Vamos lá. Queridos, é um texto que muita gente pega o verso de número 11 e fala sobre isso dizendo: eu velo pela minha palavra para cumpri-la, diz o Senhor, ponto. Mas me permita vir um pouquinho para trás. A gente vê aqui Deus convidando, alistrando, convocando Jeremias para algo especial, porque todos são chamados para a salvação em Jesus, mas nem todos são chamados para algo específico. Entenda isso. Não adianta você dizer para todas as pessoas que Deus tem, olha, Deus tem um plano de salvação, ponto. Planos específicos não é para todos, ponto. Jeremias aqui começa se sentindo incapaz. Primeiro, todos aqueles que o Senhor chama de forma específica, nunca você vai encontrar ele na Bíblia se sentindo capaz. Quando você vê alguém dizendo, eu vou, me envie, me coloque que eu faço, eu estou pronto, estou preparado, ainda não é chamado. Vai iniciar a conversa. Por isso que toda pessoa que faz grupo, panela, isso, em todo lugar do mundo, que quer coisa, que quer a posição, não funciona. Não, o reino não é assim. O reino nós somos chamados, somos alistrados. Por isso que é assim, ó, quem coloca o pastor não é o pastor dos pastores. Não, quem coloca é o próprio Deus, que é pastor de todos eles, o sumo sacerdote. Quem faz acontecer no meio da igreja é o próprio Deus. Por isso que assim, às vezes algumas pessoas erram em achar assim, fulano é o pastor, o filho tem que suceder. É preciso saber se ele foi chamado, porque nem todo filho de pastor é pastor. Nem todo filho de pastor tem o chamado para ser pastor. Isso é preciso ter cuidado com isso. Não fique tranquilo, não se preocupe não, ele é mais agitado, pode ficar tranquilo, não se preocupe, não se preocupe. Veja, então entenda, aqui Jeremias ele é chamado, alistrado pelo Senhor, e ele diz, eu não sou capaz, eu sou um menino, porque Deus chama menino, e quando Deus chama alguém novo, pastor Givaldo, logo tem alguém mais antigo que diz, é menino. E aí eu vou para a Bíblia, quando Jesus paga impostos sobre ele e sobre Pedro, ele não paga dos outros 11 discípulos. Por quê? Flávio José escreve sobre isso, porque os demais era muito jovem, tinha na casa de 15 anos de idade. Mas veja, Deus ele usa menino, mas ele não é menino para ser usado. Entenda? Vejamos. Deus, quando ele chama e escolhe no ventre da sua mãe para algo específico, ali há um cuidado específico desde o começo. Desde o começo. Porque o problema não é as profecias que saem de qualquer maneira. O problema não é esse. O problema é se de fato é um escolhido para aquilo. Quando alguém é um escolhido específico para uma obra específica que Deus tem com ele, fique tranquilo. O próprio Deus que chamou se encarrega de cuidar. O próprio Deus que chamou se encarrega de guiar, se encarrega de instruir no caminho que deve andar. Ponto. Mas, dito isso, e eu quero começar a pregar, ele disse, olha, como se ele dissesse ao Senhor, eu estou com medo do que me vem pela frente. Você vê um papo de um servo com o próprio Deus, um servo que não é soberbo. Porque uma das principais coisas no meio, que acontece muito, é os soberbos. Porque a geração nossa, não é uma geração que não tem talento.
É uma geração talentosa. Uma geração que nunca se teve tantos cantores afinados como se tem hoje. Nunca se teve tantos pregadores bons como tem hoje. E nunca se teve tantos teólogos bons como tem hoje. Mas também nunca teve uma geração tão soberba como se tem hoje. Se fulano tiver com o microfone, eu estou competindo, eu não dou glória. Por isso que é difícil ouvir um glória em altares. Por isso que é difícil quando alguém da casa está pregando e eu fico vendo aqui. Deus tem trago gente de fora para pregar a mesma coisa que eu prego. Mas eu não vou deixar de pregar nem ensinar. Sabe por quê? Porque o chicote que bate aqui, bate ali. O chicote que bate aqui, a vara que mede aqui, vai medir ali. Eu não vou não, porque o pastor vai falar. Fique tranquilo que eu vou falar mesmo. Pode ficar tranquilo. Mas eu não venho, eu vou até você, mas eu vou falar. Sabe por quê? Porque eu preciso lhe ensinar. Se você for escolhido, você vai suportar. Quem é escolhido sabe carregar peso. Quem é escolhido sabe suportar as lutas e as provações. Não temas diante deles. Quem é que disse que não vai ter problema? Quem é que disse que não vai ter cara feia? Quem é que disse que não vai ter rejeição? Quem foi que disse? Eu sou um menino e não sei falar. Deus disse pronto. O que eu colocar na sua boca você fala. E tocou na boca dele. Jeremias tinha entre 15 e 17 anos aqui. Porque o profeta, aquele que é chamado para o Senhor para ser profeta, ele não pode falar o que é dele, ele tem que falar o que é do alto. Mas está doendo, mas se é do alto, receba. Ah, mas está batendo em mim, se é do alto, receba. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O que isso quer dizer? Quando Deus dá a ele, ele tem que ter controle. Tem coisa que o profeta não tem que dizer para todos. Tem que ter equilíbrio. Uma das coisas que o homem de Deus tem que ter, equilíbrio. Por isso que o profeta hoje não pode estar aqui e amanhã bebendo cachaça. Por isso que o profeta não pode estar aqui hoje e amanhã desviou e depois quer o microfone de novo. Profeta que é profeta suporta as provações, as lutas, as dificuldades. E profeta não fica escolhendo quem entregar a profecia. Se Deus lhe deu 1 minuto, fale 1 minuto. Não enfeite, não enche a linguiça. Fale o que Deus mandou, porque Ele se responsabiliza. Fale, pastor, mas a geração quer que se cumpra logo. É verdade. A geração não quer esperar anos para se cumprir, quer que fale agora e agora se cumpra. Senão não é de Deus. Mas não deixe de falar. Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo: virão tempos que vão amontoar para si pastores segundo a vontade deles, que eles querem ouvir o que querem, aleluia. Mas o homem de Deus prega, ensina, exorta. A mulher de Deus prega, ensina, exorta. Pastor, mas não vão gostar. Pregue sem gostar. Não vão querer. Pregue sem querer, aleluia, glória a Deus. Pastor, por isso que tem que saber. Você foi chamado de forma específica? Você conhece o propósito do seu chamado? Não, você sabe qual é o seu propósito? Para você esmerar a sua ferramenta? Ou você não sabe ainda para que foi chamado? Entra ano e sai ano e está do mesmo jeito. Escuta as palavras e não a mudança. Eu estou assistindo quase toda manhã. Deus me fez assistir David Leonardo. É lindo de assistir, irmão. É algo cinematográfico. Palavra bonita. E eu fico pensando, por que não tem mudança ali? Os profetas têm que ensinar, não é o que o povo quer, não. O profeta tem que ensinar é o que Deus manda. É por isso que fica meia dúzia de gente com jargões nos altares.
Receba, segure, tome, levanta, pega, futuca, corre para lá, corre para cá. Tem vitória, tem bênção, tem vitória e tem bênção. Mas primeiro Jesus quer fazer, sabe o que? Quer fazer com que eu e você, Ele trabalhe em mim e você. Ele erga altares dentro de mim, eu e você. Sabe para quê? Para edificar vidas. Trabalhar em mim e você para suportar as dificuldades, para suportar as provações. Aleluia. Engraçado que aqui é um chamado profeta. Ele foi chamado para ser um profeta. Não se tem profeta hoje mais como antes. Por isso eu não chamo todo mundo de profeta, nem de brincadeira. Eu, Diogo, nem de brincadeira chamo a pessoa de profeta sem ele ser. Porque o peso de um profeta, se você vai para a Bíblia, não é qualquer coisa não. Fulano é profeta, nem de brincadeira eu chamo. Profeta era alguém que tem comunhão com Deus. Mas tem profeta, porque Deus usa, ele só falta botar uma asa e voar. Deixa eu dizer algo para os senhores que Deus usa e para as senhoras que Deus usa, começando por mim. Deus usar não é grande coisa não, porque Ele usou até jumenta. O segredo não é Ele usar, o segredo é deixar Ele transformar. Fulano é usado. Quantos usados desviou? Quantos usados vai para o inferno? Quantos talentosos que Deus deu tanto talento que ficaram pelo caminho? Tantos talentosos começaram até bem e hoje está no fundo do poço. O segredo não é o talento, o segredo é deixar Jesus agir na vida. O segredo é ter um coração puro, é viver uma vida num evangelho puro e genuíno. Talvez você quisesse uma palavra de receba, segure, tome vitória, pois Jesus tem vitória para mim e para você, aleluia. Mas eu insisto, Ele tem vitória primeiro, sabe como? Quando Ele nos preparar primeiro, quando eu e você primeiro descer na olaria de Jeová. Profeta que entre na minha live, e eu fico vendo a ruma de crente dos nossos ministérios nas lives. Não vem no culto de ensino, mas amo uma live. E pensa que eu não vejo, eu vejo. Porque você curte, eu vou lá e vejo seu coração. E eu digo, eu vejo. Amo uma live. Manda um pix que tem uma revelação. Qual é a base bíblica para isso? É por isso que eu não faço campanha todo dia aqui, enquanto eu estiver na direção desse campo aqui em Sergipe. Não quero todo dia campanha. Por quê? Eu não quero acostumar o povo de campanha em campanha. Eu quero que o povo amadureça pela palavra. O povo amadureça pela palavra pura e genuína. Nós somos profeta igual João Batista. Profeta que endireita o caminho. Profeta que instrui. Profeta que ensina. Profeta que guia na justiça e na verdade. Sinceramente, eu tenho recursos. Se eu quiser recursos técnicos, fazer isso. Eita Jesus, se for para marcar na agenda e dizer, vou dar lugar para todo culto ter revelação, meu Deus. Mas a maior revelação está sendo exposta, está sendo servida a palavra, ensinada, orientada, aleluia. O profeta não pode estar procurando mensagem. Pastor, se você falar isso vai doer em fulano, isso dói em cicrano. Pastores, leia a Bíblia, ore e ensine o povo. Não fique preocupado se vai doer em João, em Pedro e José. Pregue a palavra tão somente. O Senhor disse a Jeremias, olha o ofício dele: eis que te ponho contra eles, contra, oposto, para derrubar
e para destruir, para edificar e para fincar colunas. Todo o respeito do mundo, o irmão que pregou terça foi uma benção, mas não cabia na igreja, porque o povo gosta disso. Por mais que se ensine, o povo gosta de movimento. O pastor pode ficar a vida inteira ensinando, vem uma pessoa numa palavra só, ou ensina por bem ou por mal, a pessoa pega. Mas a Bíblia diz diferente: crede nos teus profetas e prosperarão. Aleluia. Creia na palavra que está saindo do altar. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Jesus, porque Jesus tem feito milagres no nosso meio. Jesus tem corrigido porque Ele ama. O pai que ama filho corrige, instrui. Jesus te chamou para algo específico e Ele quer lhe sacudir para lhe acordar. Crente que só vem no culto dia de domingo. Aí quando eu falo é a cara. Aí o pregador vem terça, vara. Aí o profeta de fora pode falar, o pastor não pode não, porque é a cara. Crente que usa de tudo do templo, só não gosta de devolver um dízimo. Aí quando o pastor fala, olha a cara, Jesus manda um de longe para poder falar. Aí houve um silêncio ensurdecedor. Mas a vara comeu do céu. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Não faça como a irmã lá da Paraíba, não. Oh glorita não. Aqui é glória mesmo. Oh glória. Oh glória. Entenda. A Jeremias ele disse: te ponho. Era como se ele colocasse ele com juízo sobre aquele povo. E Jeremias com medinho. Jesus me chamou, mas eu sou pequeno. Não seja falso humilde, não. Tem uns irmãos que eu sou o menor, pega o microfone. Eu tenho medo disso. Eu sou o menor da congregação. É mentira. É mentira isso. Isso é mentira. Todo menor, se você pisar no pé dele, rola até faca. É mentira isso. Porque quem é não precisa dizer que é. O povo vê que é. Eu sou muito humilde. Mentira. É soberbo. É mentira. Quem é não precisa dizer que é. Quem apresenta eu e você é o próprio Deus. É o próprio Deus quem mostra quem cada um é. Eu sou o Davizinho. E o irmão da porta é o Golias. Se você pegar esses Davizinho orando, a oração é: Deus, mostra o homem quem sou eu. O homem que ele se refere é o pastor. Tenha convicção daquilo que Deus te chamou. Não se sinta inferior, nem também seja soberbo. Se sinta no tamanho que o Senhor te chamou. Aleluia. Você não é qualquer um, eu não sou qualquer um. Nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Aleluia. Eu não consigo, você não consegue só. Porém tem uma coisa: quem te chamou é fiel. Aleluia. Quem te chamou garante a vitória. Quem te chamou vai na sua frente e na minha frente. Deus me deu uma palavra, uma revelação para fulano, mas eu tenho medo de passar. Então primeiro desça, para Jesus operar na sua vida, para você não ter medo de entregar. Então você desça, para você não ter medo. Mas vamos lá. Jesus lhe chamou para ser um profeta ou uma profetisa. Não escolha o irmãozinho, sabe, específico, aquele você tem coragem de entregar. Os grandão não tem. Não tenha medo não, se Jesus mandou, ele garante. Agora, saiba que os profetas sofriam perseguições. Elias foi parar na caverna com medo de Jezabel e os seus homens. O profeta
às vezes tem o pescoço cortado. Profeta às vezes é esquecido. Profeta às vezes passa por situações adversas. Mas os profetas de hoje tem que andar de Lamborghini, de relógio de ouro, de dente de ouro e etc. Os profetas de antigamente não eram assim. Ele era sustentado por viúva, ia para uma caverna, era sustentado por um corvo. O ribeiro ainda não secou, e corvo ainda vira garçom, mas Deus dá vitória a quem Ele chama. Aleluia, glória a Deus. O ribeiro ainda não secou, e ainda que seque, aleluia, o Senhor faz brotar água da onde não tem água, para dar vitória ao povo dele, aleluia. Pastor, fulano de tal ficou com raivinha porque o Senhor foi duro com ele. Ele vai congregar em tal congregação, não tem problema. Se for na congregação da Assembleia de Deus PSR em Sergipe, o pastor sou eu. Não tem dificuldade. Sabe por que ficou com raivinha? Porque não quer mudar. Sabe por que ficou com raivinha? Porque o pastor é profeta e fala o que Deus manda. E não adianta querer agradar. Quem muda é Deus. Não adianta a gente querer agradar João, Pedro e José. Não tem negócio de agradar. Mas vamos lá. Vamos começar a pregar agora. O que tu vês? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Pronto. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus está dizendo a ele: tudo o que eu falei, desde antes de você existir, sobre você, vai se cumprir. Pastor, mas tem alguém pedindo, porque não é o tempo. Botaram o pé. Quem botaram o pé, coisa dele? O que você vê? Ele disse: uma vara. Pronto, você está vendo. Sua visão não está lhe traindo, não. Sua visão está correta. Ela está nítida. E o que ele está dizendo? Nada pode impedir o meu agir na tua vida, diz o Senhor. Nada pode impedir o meu operar na tua vida, aleluia. A Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá, aleluia. Não tem Satanás, não tem tranca-rua, não tem palavra contrária, não tem vento contrário que impeça o agir de Deus quando Ele quer na minha e na sua vida. Mas o homem é brabo, Jesus vai ficar manso. O homem é gostosão, Jesus vai ficar mansinho. Fulano é leão, vai virar gatinho. O que tu vês? Uma vara de amendoeira. Pronto, fique tranquilo. Chamados específicos, Deus não substitui. Ele vai parar a obra por causa de mim? Não, Ele vai mandar você para o ventre do peixe mesmo. Escolhidos para trabalhos específicos, não tem escolha. Eu não quero. Então fique tranquilo. Se prepare para as consequências. Por quê? Porque você é um escolhido desde o ventre. Pastor, você está me amaldiçoando. Eu não, porque eu não sou teu Senhor. É o Senhor quem te chamou desde o ventre da sua mãe. O negócio é com Ele. Mas eu não quero, Ele me respeita. É antibíblico, não tem nada disso. Eu vejo gente marcando passo a vida inteira, porque não quer obedecer. É assim, ó, passo para frente, 2 passos para trás. Aí depois ele engrena, 2 para frente, aí 4 para trás. Por quê? Porque foi um escolhido e uma escolhida, mas não quer obedecer. Veja com clareza como se vê uma vara de amendoeira.
Aleluia. Ele disse: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Aleluia, glória a Deus. O Senhor não mudou, Ele quer operar, aleluia, no nosso meio, aleluia. E o que é que Ele quer? Ele quer que eu e você dê uma passeada no próprio Jeremias, capítulo 18, aleluia, aleluia. Ele disse: eis que veio a mão do Senhor e me fez descer até a casa do oleiro, e o oleiro estava fazendo um vaso, e o vaso que ele estava fazendo sobre as rodas quebrou, e ele tornou a fazer de novo e disse: podeis eu fazer de vós, ó casa de Israel, como fez esse oleiro com esse barro, aleluia. Assim é o Senhor. Tem muita gente que está precisando ser refeito, tem muita gente com rachadura, tem muita gente que sabe, precisando ser tratado, aleluia. Mas eu não quero, mas Ele vai te tratar mesmo assim. Mas eu vou sair daqui, Ele lhe pega na onde você for. Não, pastor, mas se o senhor não tiver, se for longe do senhor, não se preocupe, não. Quando o profeta disse: Senhor, me mate, porque só restou eu. Ele disse: como? Como é? Só tem eu. Ele disse: tem 7.000. Não se preocupe não, que além de mim tem milhares por aí de onde você for, para falar que Jesus é bom, o diabo não presta, e Ele tem negócio com você, e vai te buscar onde você estiver. Agora, entendamos uma coisa: eles nos chamaram, cada um de nós, e quem tem uma obra específica, não se deu o luxo de retardar. Eu preguei aqui, está com alguns dias, que Ana fez um voto, queria um filho, e prometeu devolver no altar. O filho nasce, Samuel, e chegou o dia, ele desmamar, e ela ter que entregar no templo. Quando fala de entregar, de ofertar, a gente gosta de receber. Por isso que muita gente entendeu errado o princípio do culto. Você ainda não deu um glória ainda nesta noite, porque você está esperando receber, aleluia. Mas se você estiver ligado para primeiro oferecer, aí sim você recebe, glória a Deus. Porque o culto não é lugar de receber, é lugar de oferecer. Porém tem uma coisa: quando a glória sobe, a glória desce, aleluia. Quando eu ofereço o meu melhor, o meu culto racional, o Senhor derrama a sua glória, derrama o seu poder, derrama o seu renovo. O culto começa não é no templo, é quando eu saio de casa. Mas vamos lá. Ana precisava devolver Samuel. Seu esposo disse: então estou indo lá oferecer sacrifício. Samuel já está bebezinho. Ela disse: esse ano não dá não, meu cana, mas no próximo ano eu pego ele. E se ela não quisesse entregar Samuel? Foi aí que eu parei a mensagem. Samuel foi escolhido do Senhor no ventre de Ana. E se Ana não quisesse devolver? Diga comigo: o que é de Deus? Diga comigo: o que é de Deus, Ele toma. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Deus lhe dará a semente, ao invés de você semear, você come a semente, que não era sua, era de Deus. Mas eu sou um escolhido, uma escolhida, mas come as sementes que não é sua, é de Deus. Come o tempo que não é seu, é de Deus. Eu sou um escolhido, Deus vai pegar, Deus vai te buscar, Deus vai aonde você menos imagina, Deus vai levantar um leão gigante. Pastor,
Eu dirigia uma pequena congregação, Siriri, 40, 50 crentes. Quando eu cheguei lá, tinha eu, minha esposa, minha filha Franciele e mais 7. Saímos de lá, graças a Deus, tive 50 crentes. Mas chegou no final do ano, eu ocupado com a minha vida, trabalhava no governo, assessor de alguém importante, aí a gente se sente logo importante. Porque quando começa a dar certo, aí é o perigo. Quando dá errado, todo dia no templo. Todo dia buscando Samuel. Agora quando começa a dar certo, aí é hora de devolver Samuel. Aí é osso. Eu entrego a igreja. Passou um tempo, começou as coisas, nada dá certo. Pastor, eu não creio nisso. É porque você crê na teologia do super-homem, da super-mulher, que Deus não faz nada, que não pode tocar no menininho, na menininha. Sabe? Deus não faz isso não. Deus quer o coração. Deus não quer isso não. Deus não habita em templo feito com a mão do homem não. Deus só quer o coração. Deus lhe quer por inteiro. Aleluia. Deus tem um propósito. O propósito não é viver a vida inteira na terra não. Ele tem um propósito comigo e com você. Aleluia. Deus tem um propósito comigo e com você. Um dia chegou um rapaz para mim, seu Edivaldo. Cheguei na minha sala, abaixo de mim tinha 93 pessoas. Cheguei na sala, não tinha computador. Minha assessora já tinha ido embora. Meu motorista já não estava lá mais. Só saí para almoçar. Veio um vento. Escuta o que eu estou dizendo, porque Deus está falando para alguém aqui. Porque Deus não faz antes de avisar. Deus não é praga não, Deus não faz antes de avisar. Escute e veja esses anos todos o que tem acontecido no nosso meio, se Ele não tem falado. A pessoa que assumiu chegou para mim e disse: eu não lhe suporto, para encurtar a conversa. Mas eu sou um escolhido. Como é que se levanta um Golias? Eu não lhe suporto. Eu só perguntei ele, e o que eu fiz? Ele disse: nada, mas eu não lhe suporto. Deus foi lá em Golias e disse: se levante contra ele. Aleluia. E dessa vez não vai ter pedra para bater na cabeça dele e ele cair com funda não. O que é de Deus é de Deus. Você é um escolhido e uma escolhida. Não pegue para si. Você foi chamado, eu fui chamado para algo específico. Ele tem algo grande a realizar. Mas tem gente dormindo aqui, gente que não veio, que não está nem mais dormindo, já está sonhando. E o Senhor está dizendo: se acorde. Rabaserga me calabassuri me calabaserga me calabaia. Urabassuri me calabaserga me calabassuri me calabaia. Urabaia sou me cai. A palavra do Senhor é fiel e Ele vela por ela para cumpri-la. Urabassou me cai, seriga me calabaia, sou me cai. Urabaseriga me calabassuri me calabaia. A mão do Senhor não está encolhida. Rabassou me cai, rabaia seriga. Jeremias podia dizer: Deus me escolheu, eu vou ficar no meu cantinho, Ele me entende assim, Ele me escolheu, Ele lhe escolheu. E todo escolhido tem responsabilidade. Gideão malhava o trigo no lagar, quando o anjo aparece para ele e diz: varão valoroso. Ele disse: a minha tribo é a menor e eu sou o menor da minha casa. É você mesmo. O
Os adversários vinham colher onde não plantava. Você sabe o que é ruim? Você plantar e outro colher. Eu vou repetir para você pegar, porque você não pegou. Tem gente que até planta, mas não está colhendo, porque os medianitas estão colhendo no lugar dele, porque está no lugar errado. Pode plantar o tempo todo, na hora da colheita vem a praga. Fulano prospera, fulano desenvolve, eu não. Só que Gideão disse, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou malhar o trigo no lagar. Lugar de pisar uva, ele estava escondendo o trigo. Centroavante não é goleiro, é centroavante. Goleiro não é meia esquerda. Não. Eu vou fazer o que Deus manda que eu faça. Eu tenho dito à minha esposa, vou fazer 41. Aleluia. Eu já fiz muita coisa na vida. Aleluia. Mas o que eu preciso cada dia fazer mais é a vontade de Deus. Porque a qualquer hora Ele nos chama. E se nós vamos apresentar a Ele com as mãos vazias, aleluia. Ele me deu talento, Ele deu talento. O que você está fazendo com os talentos que Ele lhe deu? Pastor, está enferrujado. Pastor, eu sou relapso. Pastor, eu sou preguiçoso. Pastor, não sei o que. Ele vai cobrar os talentos que te deu. É porque, pastor, eu preciso cuidar primeiro da minha família. Deixa eu enterrar meu pai. E os mortos enterram os mortos. Quem cuida da minha casa é Deus. Eu, como ser humano, tenho minhas obrigações terrenas. Mas quem está cuidando, quem está guardando, quem está livreando, quem está protegendo, quem está com as mãos estendidas é o Senhor. Eu vou deixar meu filho em casa. Não deixe seu filho em casa, traga para o templo. Eu não disse isso aqui ainda, está com meses que eu proibi salinha aqui. Sabe por quê? As crianças agora é só salinha e só brincadeira. Todo mundo tem um celular e sabe mexer em tudo. Foi chamado desde o ventre, vai sentar e aprender. Salinha aqui. Para quê, pastor? Para elas aprenderem no templo, ser exortada no templo, porque Deus chama antes mesmo do ventre, antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Pastor, eu já fiz muito. Porque o que mais tem é saudosista na igreja. Eu, no meu tempo, você é homem da previsão do tempo, é mulher da previsão do tempo, é. O tempo é agora. No meu tempo era assim. E agora? Agora não está do mesmo jeito, não quero mais não. Aleluia. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Aleluia. Porque no meu tempo, aleluia, Jesus te chamou para algo específico. Se Jesus te chamou para ser porteiro no momento, seja o melhor porteiro. Te chamou para ser a dirigente do circo de oração, seja melhor. Te chamou para ser pastor de congregação, seja o melhor pastor de congregação. Te chamou para ser um presbítero, seja o melhor presbítero. Não, mas quando eu for pastor, eu vou acelerar. Te chamou para ser missionária, seja a melhor. Te chamou para ser diaconisa, seja a melhor. Não é para competir com ninguém não, é dar o seu melhor, aleluia, ter o seu melhor. O seu melhor tempo. Eu acho tão bonito. Eu vou lembrar aqui de um irmão, que meu irmão vai lembrar dele. O irmão João Luiz. Ele ia para a igreja do Jardim Centenário. Ele era altão, pedreiro, desempregado, 2 dentes na boca,
um aqui, outro aqui. Eu não me lembro se era 6 ou era 7 filhos que ele tinha. Pegava aquela ruma de menino e papocava para a igreja. Jardim Centenário. Eu, garotão, eu achava que ele era rico. Porque ele chegava lá de terno, gravata, cheiroso e de uns glória a Deus alto da beleza. Esse cara é rico. Morava de aluguel e desempregado. Mas ele estava lá dizendo: santo, pastor, é porque eu estou triste. Dê glória, dê o seu melhor. Pastor, é porque a porta está fechada. Ele continua sendo Deus com a porta fechada. Aleluia. Dê glória que ele abre a porta, rapaz. Dê o seu melhor que ele resolve, rapaz. É porque assim eu queria mesmo era ser pastor. Aí eu sou diácono. Eu não concordo com a escadinha. Tu é diácono, não está servindo. Imagina ser pastor. Tu é diácono, não está servindo. Não falo dos irmãos só aqui não, irmão. Estou falando aqui na câmara, de modo geral. Quem vai ver depois? A pior coisa do mundo que tem para alguém no ministério é pegar o peso que ele não suporta e botar nas costas dele. Lá em Feira Nova, na roça, disse: você não pega na rodia se não pode com o pote. Tu vai cair com o pote. E espere pelo menos o cangote engrossar. E espere o cangote engrossar. Que aí tu pega no pote. Ah, se eu fosse o pastor Diogo, eu fazia melhor. Será que você tinha a coragem que eu tive? Será mesmo que você suportava o que eu já suportei até aqui? Será mesmo? Ah, mas se fosse comigo, era diferente. Eu não vou nem falar para não se vangloriar, porque eu não preciso mostrar prata e ouro, não. A honra e a glória é para Ele. Aleluia, glória a Deus. Porque se era melhor, quando eu estava fazendo aqui, um dizia: pastor, aqui é bom porcelanato líquido. O outro dizia: bom aqui é com a galeria aérea. Só não contribui com R$1. Mas eu sou um escolhido e eu tenho talento. Não adianta de nada. De nada. Agora os disponíveis para o Senhor Jesus, os escolhidos e disponíveis, o Senhor Jesus disse: vindes a mim, benditos de meu Pai, possuirei o céu por herança. Aleluia. Recebe graça, recebe poder, recebe renovo, recebe bênção da parte do Senhor. Porque não me pedisse prata, não me pedisse ouro, mas é disponível para mim, é disponível para a minha obra. Por isso recebe. Eu achei bonito quando o pregador disse terça: dá num tênis R$750, mas não traz R$1 para a igreja. Rapaz, foi no silêncio. Até hoje eu estou ouvindo o silêncio. Pastor, como é? Eu estou ouvindo aquele silêncio. O Flamengo vai jogar amanhã. Ele não perde R$100 no Flamengo. Aí o Flamengo vai lá e perde. Perdi meus R$100. Aí quando é na igreja: Deus não precisa. Tu foi chamado para ser coluna da igreja. Jesus é o dono do ouro e da prata, mas a obra necessita. Tu foi chamado para ser coluna, para suportar peso. Aprenda a ser coluna, aprenda a ser escolhido. Escolhido não tem escolha. Escolhido se coloca à disposição do seu Senhor. Eu vou terminar. Vá mudar um pastor hoje e precisa botar alguém para descansar, para arrumar alguém. Todo mundo tem a receita. Pensa no negócio bom, é receita. Porque diz que todo mundo, de médico, que doido, todo mundo tem um pouco. Pastor, o senhor deveria fazer isso. Você está à disposição? Não, eu não. Hoje é culto de ensino. Culto de ensino a gente precisa falar. Culto de ensino eu preciso falar. Eu não vou dizer o nome não, mas meu irmão sabe quem é.
Toda vez que o presidente ia trocar um determinado pastor, se juntou 4 ou 5, botava o pé e dizia: não saio. Pastor não tem igreja. Pastor não tem igreja. Quem tem pastor é a igreja. Por um tempo, para pastorear. É por isso, eu só congrego com fulano de tal, porque tu ainda não é crente. Não congregue só comigo. Ah, o pastor Diogo está ficando menos aqui, agora o pastor Gladson está ficando mais aqui. Congregue com o pastor Gladson. Você é crente em Jesus. Você foi chamado, foi por Jesus. Escolhido por Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Aí quando fala em trocar, e agora os obreiros disponíveis? Eu fico pensando no pastor Moacir, para trocar naquela região, mais de 200 cabeças pensantes. Meu Deus, é que ele é duro, velhinho. Eu não sou duro não, irmão. Nosso pastor é um amor de pessoa, mas quando ele quer ser duro... Ai, Jesus, se eu chamasse alguém a atenção no meio de todo mundo aqui, como ele chama, já vi ele chama lá. Ai, Jesus. Eu sou mole. Eu ainda tenho que ser mais duro. Eu sou mole. Aleluia. Ele chega num culto de domingo e diz: fulano, fulano e fulano, vá tomar posse em tal lugar. Mas tem que ter uma reunião antes. Vá tomar posse. Já fui lá umas 3 vezes. Pastor Diogo, vai em tal lugar dar posse a fulano. Foi assim. Vai dar posse. Aleluia. Por quê? O cedro, o sacerdote está sobre a vida dele. Aleluia. Quem quiser desobedecer, desobedeça. Aleluia, glória a Deus. Quem foi chamado para essa obra específica foi Moacir Antônio Balotini. Aleluia. Nós estamos debaixo dessa mesma nuvem. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu acho uma falta de respeito eu convidar o pessoal do Templo Sede, todos de modo geral, hoje para receber o pastor Givaldo, que é representando nosso pastor, a pessoa ficar em casa. Para mim é uma falta de respeito. Eu não faço isso com ninguém. E digo mesmo. Para mim é uma falta de respeito. Você está pensando, irmão, eu chego lá em São Paulo, tem época de eu nem sair da sede, ficar só lá. Quando pastor, eu vou de tal lugar. Não, vai não. Aí eu pronto, fico. Não, vai não, fico. Ele chega lá para testar, você tem 20 minutos. Passa de 20 minutos para ele ficar vermelho. E ficar olhando para o relógio. Aí ele disse que ele tem 20, que eu tenho 20 minutos, eu já entro logo pisado o pé no acelerador. Pronto, para dar certinho. Aí se eu fizer, pastor, não sei o quê. Eita, meu Deus do céu. Tu foi escolhido para uma maravilhosa obra, mas suporte os confrontos, suporte os processos, para viver o propósito de Deus. Se Deus está te colocando à prova, receba a prova de bom grado, porque Ele tem vitória para te dar. Hoje fulano não canta. Pronto, sai da igreja. Sai da igreja. Fulano vai ficar sem pregar 2 meses. Eu tenho algo para ele, mas vamos ver se ele aguenta os 2 meses. Tá? Aleluia. Aleluia. Quem tem chamado às vezes quem tem chamado às vezes não mora em palácio não, viu? Quem tem chamado às vezes vai ter que enfrentar gigante, vai ter que enfrentar distanciamento, solidão, provação, aleluia. Já pensou a cabeça de Davi olhando para aquele homem gigante e dizendo: o que eu vim fazer aqui? Olha o tamanho do homem. Davi se acovardou, foi? Não. Não, onde você encontra na Bíblia Deus mandando Davi lutar com Golias? Eu ainda não encontrei. Ele se colocou à disposição. Quando ele escuta aquele homem desafiando o exército do povo de Deus, ele disse: quem é esse incircunciso? Traduzindo este infeliz. Quem é esse? Eu acho que ele pensou: pastor, meu irmão Eliabe agora vai se levantar. Eita, Eliabe covarde. Mas Eliabe não era forte. Samuel não viu nele grandeza. Esse é o rei.
É porque nem tudo que parece é. Homem se engana com aparência, homem se engana com farofa, mas Deus vê o que ninguém vê. É por isso que Ele te escolheu, aleluia. Deus vê o íntimo, vê o coração, aleluia. Deus conhece por dentro e por fora. Para resumir e concluindo, disse o seguinte: o Canela Rachada lá usando o Golias, disse tanta da coisa com ele, chamou até de cão. Não chamou de menino, chamou de cão. Ele disse: pronto, tá bom. Davi se acovardou, foi? Não. Ele antes da guerra pegou 5 pedrinhas no ribeiro. Há quem diga que é as letras do nome Jesus. Há quem diga que é aquilo que Isaías dissera: um menino vos nasceu, um filho vos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte e príncipe da paz. Eu penso que ele pegou 5 e disse: se eu errar uma, tem outra. Pegou a funda, mas ele não vence nem com a funda, nem com a espada. Ele vence com a palavra. Quando ele é desafiado, ele diz: tu vens a mim com espada, escudos e lança, mas eu vou contra ti, em nome daquele a quem você tem desafiado, ele. E hoje mesmo é ele, não é comigo. Ele dará a sua cabeça na palma da minha mão. Quem mexe com o escolhido está mexendo é com o grandão, rapaz. Está pensando que quem toca nos escolhidos do Senhor está mexendo com qualquer um. Nós temos um general que está do nosso lado, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o leão da tribo de Judá, o grande eu sou, o amigo fiel, o companheiro, o Messias, o Deus conosco. Aí eu vou mexer. Não mexa, porque ela é uma escolhida. Não tem base bíblica para isso. Não tem. Não tem. Pois mexa com o escolhido. Caluneie com o escolhido. Fique de fofoca contra o escolhido. Quem planta, colhe. Eu fico vendo, Marco, ele pegando a pedra, botando na funda e ó. Cada giro aquela pedra deveria estar tomando um peso. E o pequeno Davi, o ruivozinho, ficando forte. Pão na cabeça de Saul, de Golias. Pão, cai. Está pensando que ele corre? Matei Golias. Quem disse? Escolhido sabe que precisa fazer a parte dele. Escolhido disse: eu joguei a pedra, Deus derrubou. Aquilo que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É por isso que eu não digo, está dando certo por causa de mim. Está dando certo por causa da bênção de Deus. Está dando certo porque eu oro. Não, está dando certo porque o Senhor colocou na mão dele. Quando ele cai, eu vou parar. Davi corre, pega a espada. De quem? Davi não era soldado. De Golias. E ó, decepou a cabeça. Diga comigo: o que é para mim fazer, quem faz sou eu. Eu sou um escolhido, mas a minha parte eu tenho que fazer. Fique na rede, igual eu fico lá em Vila Nova de vez em quando, esperando cair no céu. Pastor, você trabalha muito, você corre muito. É que eu estou fazendo a minha parte. E eu nunca vi Deus chamando desocupado. Quando Ele chamou alguém, Ele estava cuidando das redes. Quando Ele chamou outros, Ele estava malhando o trigo no lagar. Quando sempre outros estavam arando a terra, Ele sempre chama os ocupados. Eu não tenho tempo de conversa. Conversa! A gente conta que Davi venceu, mas Davi disse: eu estou disponível para o Senhor. Você está disponível para o Senhor? O que estava disponível para Davi não era a coroa, não. Era a luta.
A coroa ele foi escolhido. Eu vou dizer para você entender. O que estava disponível para Davi não era a coroa não. Era o gigante. Portão, 3 metros e tanto de altura, ele baixinho, 1,60. O gigante ia quebrar ele no meio. Mas para aqueles que está disponível, o Senhor tem coroa para conceder. Quer sentar na cadeira, mas não quer estar disponível. Você quer cadeira, quer honra, quer glória, está disponível? Não. Esteja disponível. Já pensou Davi, escolhido para ser rei, ele se empolgando e dizendo: Seu Edivaldo, eu já fui escolhido, eu ir levar comida para os meus irmãos na guerra, eu sou o rei, serei o rei. Vocês sabem, né? Quem é que sabe quantos anos durou entre a unção e o primeiro trono de Davi? Quem sabe quantos anos? Se você considerar a primeira tese, que ele é separado entre 16 e 17, ele começa a reinar, pastor Edson, com 30. Então pode ser entre 13 e 14. Se você considerar que foi mais novo, pode ser mais. E mais, quando ele começa, ele não começa o reino todo não. É Judá e Levi. 7 anos e meio depois, ele anexa as outras 10 tribos. No mínimo, para a promessa se cumprir, 20 anos. Eu estou disponível, já tem 2 horas, nada aconteceu. Eu estou disponível, já tem um mês, 1 hora e 32 segundos. Ai, tu és um escolhido, uma escolhida, se coloque à disposição, seja disponível. Pastor, mas eu estou com pouca coisa, faça o melhor. Aleluia. Deixa eu contar um testemunho rápido para a gente encerrar. Vem cá, Marco, vem cá. Quando eu fui para a prefeitura agora, levei Marco comigo. Foi o segundo que eu levei, foi Marco. Primeiro foi o pastor Everaldo. Disse: Marco, eu só tenho de fiscal de feira. Marcos, eu vou. Marco foi ser fiscal de feira, ganhando, como diz, como é o nome daquele? Professor Raimundo, e o salário, ó, isso aqui. Marco foi, vestiu aquela blusa feia e foi ser fiscal de feira. Entrou na noite, já se empolgou logo, Eliane, comprou uma bota e aí começou a andar com o William, mas foi disponível. Passou 1 mês, já foi promovido a coordenador. E ele disponível, jeitoso, agoniado, para lá, para cá. Para resumir a conversa, foi fazendo as coisas, as missões que era ali colocado. Marco hoje é chefe de transporte, é assessor especial do secretariado adjunto, é coordenador de frota, cuida do almoxarifado do RH. E o salário aumentou, né, Marco? É preciso estar disponível para as coisas de Deus acontecer. Pastor, mas é só um gigante que tem na frente. Lute com o gigante, aleluia. Porque tem coroa, tem cadeira, tem bênção, tem vitória, é separado. Você recebe, seja disponível, disponível. Receba. E aí eu encerro. Tira a musiquinha, Luquinhas. Aí eu encerro dizendo: você canta comigo 577 do pastor Marcão aqui hoje. Em fé vem, vem o teu de Deus, mas só pode começar.
Senhor estiver, orai sou só então há de ver que o Senhor, quando tudo maravilhas de amor te fará, seu imenso poder te virá quando tudo e todos há de ver que o Senhor, quando tudo deixares, repara, se orares, porém, sem o teu coração, que o Senhor foi por Deus, não que tua alma quando tudo o Senhor e todos só então que o Senhor eu terminei, mas só para ficar a deixa. Altar no passado era lugar de morreal. O inocente morria para o pecador sobreviver. Quando diz deixares no altar, é preciso entregar a vida no altar. Eu preciso morrer para as minhas vontades, para que as vontades de Deus apareçam, os planos de Deus na minha vida. Mas se eu quiser do meu jeito, da minha forma, se eu padecer da síndrome, como diz os filósofos, da Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, não vai. É preciso deixar no altar. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas eu preciso entregar a minha vida no altar. E o povo que está em casa, missionária Roseli dos Santos de Areia Branca, concorda.
Diaconisa Micaele diz: é bem assim. Missionária Jéssica diz: a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Diaconisa Cisineide está lá em Areia Branca mandando a paz. Pastor Henrique lá na Cidade Nova mandando a paz. Luísa Fernanda deve ser a esposa. Cadê o diácono Vitor? Vitor, você está aí? Eu vi Vitor aqui. É a esposa de Vitor. Luísa Fernanda de Jesus Félix, é sua esposa, né? Enfim, tem uma série de irmãos aqui mandando mensagem. Os irmãos de Capela mandando um abraço aqui. O irmão Everinaldo Vieira de Souza. Esse eu não sei de onde é isso, não. Tem um bocado aqui, irmão. Graças a Deus que Deus possa. A diaconisa Graziele Pereira, lá da Cidade Nova, esposa do pastor Henrique. Enfim, queridos, sempre que comentar, bote lá de onde você é. Vários irmãos, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Irmãos, eu vou devolver o microfone ao pastor Givaldo. Glória a Jesus.